Um bom dia. Com 2 microfones aqui a gente se diverte. Então, é um prazer estar aqui e poder tratar de um tema extremamente atual como aquele da migração e da campanha da fraternidade. Muito bom ver pessoas que sobreviveram ao curso de Cristologia, que já estão no 4º ano, estão se preparando para a escatologia, para o fim mesmo, em todos os sentidos. E também aqueles do 3º ano, que estão sofrendo, estão iniciando a sofrer, já tiveram algumas aulas. Brincadeira à parte, é muito bom nesta casa, onde a gente atua já há bastante tempo e onde a gente se formou nos anos 90, onde a gente aprendeu a lidar realidade e migração, realidade em todas as suas perspectivas com a teologia. Nesse caso vou apresentar um pouco a questão migratória na perspectiva da campanha da fraternidade. Preparei algumas slides, vamos ver se dá para enxergar. Então, a proposta é tratar 3 pontos. Iniciar com alguns dados gerais, são importantes, porque senão a gente fala de um fenômeno que não temos noção, números, tendências. Então vou falar rapidamente, até porque os números sempre, às vezes, criam cansaço, mas são fundamentais. Depois iremos ver migrações na campanha da fraternidade. Vocês vão ver que o tema aparece várias vezes. Aparece 8 vezes de maneira explícita e algumas vezes de maneira implícita. Isso poderia ser feito com outros temas também. Pessoas em situação de rua, ecologia, pessoas de idade. Daria para declinar junto com o tema da campanha da fraternidade. E no fim, vou tentar dizer o que quer dizer aplicar a amizade social como contraponto da migrantefobia. Depois vou explicar este termo, porque estamos acostumados mais com o termo xenofobia. Aí tentei criar migrantefobia achando que era original, falei, vou inventar algo e descobri que não é nada original, porque já em muitos lugares estou usando este termo, então a originalidade se foi, nada de original. E vamos começar com a primeira questão. O panorama sintético, algumas slides que nos ajudam a entender. Os dados, pode mandar para frente, são tirados pelo relatório da Organização Internacional das Migrações, o último relatório apresentado em nível mundial. Estamos esperando o próximo, que será aquele que faz o raio-x do ano passado. E, junto com isso, os dados da Polícia Federal no que se refere ao Brasil. Então, aqui, acho que não dá para ver muito lá de longe, até porque tem um pouco de luz e tudo, mas é interessante ver a evolução. De 1970, no mundo tinha 84 milhões de migrantes, para 2020, onde tem 280 milhões de migrantes. Se passou de 2,3% da porcentagem de migrantes no mundo para 3,6%. Então, um aumento muito grande nas últimas décadas. Vamos ver esta. Esta dá uma ideia, em nível continental, a presença de migrantes. Vocês veem, o lugar principal de chegada de imigrantes internacionais é a Europa, com 86 milhões de imigrantes. Seguida pela Ásia, 85, América do Norte, 58, África, 25, e aí vem América Latina e Caribe com 14 milhões. Primeira percepção, América Latina, em nível de migração internacional, está no penúltimo lugar. Ou seja, apesar das manchetes que a gente assiste, onda migratória, invasão, etc., são poucos os migrantes que escolhem viver na América Latina e Caribe. Isso é importante. Uma pesquisa feita em nível mundial, em 2018,
fazia ver que a população brasileira tem uma percepção exagerada da presença de imigrantes. Muitos que moram no Brasil acham que no Brasil tem 20 milhões de imigrantes. É 1.800.000. Então há uma percepção que não corresponde à realidade, que cria fobias, etc. Então este quadro já nos dá essa primeira percepção. Mais uma. Se nós olharmos os principais destinos dos migrantes em milhões a nível mundial, vocês podem ver, desde os Estados Unidos, Alemanha, outros países, não tem um país da América Latina e da América Central. Mais uma vez, uma confirmação que não é o destino prioritário. Uma professora da Unicamp, do NEPO, a Rosana Bellinger, diz que a América Latina não é o lugar desejado, mas é o lugar possível das migrações internacionais. Então, esta frase da Rosana Bellinger, vamos uma outra. Essa aqui achei interessante ver os mortos enquanto se deslocam para alcançar o destino das migrações. Isso é assustador, porque o vermelho é a quantidade de mortes no continente africano e o azul, por exemplo, no Mediterrâneo. Então dá para ver os vários lugares, corredores migratórios, quantas pessoas estão morrendo. Para nós, é importante lembrar o corredor da floresta do Darién, entre Colômbia e Panamá. O ano passado, circularam 500 mil de migrantes tentando alcançar a América do Norte. 2022 tinha sido 260 mil, ou seja, duplicou o número de pessoas que tentam da América Latina ir na direção dos Estados Unidos e Canadá. A dizer a verdade, não só da América Latina, o que usa a América Latina como porta de entrada para os países do Norte. Esta dá uma ideia em cima dos conflitos mundiais que estão provocando migrações, embaixo das mudanças climáticas que estão provocando também migrações. Depois a gente disponibiliza essa slide, que aí vocês em casa vão poder olhar com calma, porque nesta distância não dá para ver bem. Então, mudanças climáticas, inclusive no Brasil, estão provocando deslocamentos internos, não só os conflitos. E aqui vamos fechar na América Latina, vamos concentrar América Latina e Caribe. Algumas informações rápidas. Em 2020, 25 milhões desta região foram para a América do Norte e 5 milhões para a Europa. Então, a América Latina e Caribe é uma região de imigração. Quantos foram os imigrantes internacionais? 3 milhões. Quer dizer que vieram de outros continentes, África, Ásia, Europa e outros lugares. Migração intrarregional, 11 milhões. Isso é o grande fenômeno, da Bolívia para o Brasil, do Peru para o Chile, etc., Venezuela. Então, a América Latina está vivendo uma grande movimentação interna. Agora, ainda América Latina e Caribe, a rota migratória que comentei antes, no ano passado, 500 mil pessoas atravessaram a floresta do Darién. Tive a oportunidade de falar com pessoas que circularam nesta floresta, de Cuba, Angola, Congo, Afeganistão. Daria para gravar um filme de terror. Mulheres estupradas, cárcere privado, mortos, crianças que nós acolhemos na casa de acolhida, na Missão Paz, que morreram com 11 anos de idade nesta floresta. Ou seja, é um número, mas por trás do número tem gramas de pessoas que morreram tentando alcançar o sonho. Lembro com uma senhora do Congo, almoçando junto, eu falei, mas vai arriscar? Ela falou, vou. Mas
Tem consciência? Tenho consciência, mas confio que vai dar certo. Então a pessoa arrisca a vida tentando, achando que vai dar certo, e nem sempre isso acontece. E os venezuelanos, que é o grande fenômeno, os dados são do Acnur de 2023, 6,5 milhões estão acolhidos na região. Para ter uma ideia, no Brasil entraram quase 1 milhão de venezuelanos, mas saíram 600 mil. Ou até um pouquinho mais, ou seja, o Brasil teve este movimento de chegada, mas também de saída. A maioria não permaneceu no Brasil dos venezuelanos que entraram. Para completar este quadro, temos os migrantes intrarregionais na América Latina, são 80%, e temos o caso do Chile e Argentina, que o número de mulheres supera o número dos homens, porque a maioria se dedica a trabalhos domésticos, cuidadoras de idosos, tudo isso. Então Chile e Argentina tem esse fenômeno típico de presença de mulheres. Nós também, como escalabrinianos, no Chile, em Santiago, temos uma grande atuação com mulheres que se deslocam para a capital do Chile para trabalho. E mais alguns dados. A Colômbia, que parece estar num processo onde a paz está sendo construída, em 2020 teve 100 mil que se deslocaram por questões de conflitos. O Brasil, segundo o relatório da OIM, no ano de 2020 teve 358 mil que se deslocaram por questões de mudanças climáticas. Não se fala muito, mas olha, é uma grande quantidade de pessoas que tiveram que mudar. Última slide antes de fechar este bombardeio de números. Vamos fechar no Brasil. Brasil, atualmente, segundo os dados da Polícia Federal, temos 1.781.000 migrantes regulares, tá? Porque os que estão em situação irregular não tem como contabilizar. 65.811 refugiados no final de 2022. Brasileiros no exterior, 4.400.000, segundo os últimos dados do Itamaraty. Aumentou muito a presença dos brasileiros fora, maioria nos Estados Unidos, seguidos pela Europa. 4.400.000. É um número realmente recorde. E brasileiros refugiados é um dado que é muito difícil a ser encontrado. A gente tenta pesquisar, é muito complicado. O último dado mais recente, 1.208 brasileiros refugiados. Mas o Brasil não está em guerra, não está em conflito. Tem perseguição a jornalistas, ativistas ambientais, de direitos humanos, e o Estado brasileiro não consegue garantir a proteção, eles encontram refúgio fora e são reconhecidos. A maioria está na Alemanha, Estados Unidos, França, são os 3 países que estão acolhendo os refugiados brasileiros. E o Brasil, depois vocês podem olhar, só vou dizer qual é o estado que mais acolhe. São Paulo, com 595 mil, quase 600 mil. Ou seja, o estado de São Paulo recebe 1/3 dos migrantes do Brasil. E a cidade de São Paulo, obviamente, é uma cidade que chega a superar os 400 mil acolhidos. Seguidos pelo Rio de Janeiro, Roraima, com o fenômeno dos venezuelanos, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Minas Gerais. Esse é um pouco o quadro dos estados que estão acolhendo. Vamos ver quem são os migrantes acolhidos, os grupos principais. Venezuelanos, neste momento, tem 325 mil, de quase 1 milhão que entrou, 325 mil ficaram. Haitianos, 169 mil, bolivianos, 104 mil,
a quase totalidade em São Paulo, mais de 100 mil. Depois temos Estados Unidos, Colômbia, Argentina e China. Estados Unidos, duas observações. Porque podemos dizer, está entre o grupo principal, e ninguém se queixa, tá? Ninguém se queixa da presença dos americanos. Tem um grupo de técnicos, pessoas altamente qualificadas, que trabalham nas multinacionais, mas tem também brasileiros nascidos nos Estados Unidos. Acho que já ouviram falar de turismo de nascimento, que não acontece só com pessoas famosas que se deslocam para os Estados Unidos para dar à luz seu filho e volta que a criança é americana. Mas tem também outras pessoas que que fazem isso, não só quem tem muito dinheiro. Então, esse é um pouco o quadro geral. Aproveitei para bombardear vocês no início, que aí o nível de atenção é maior, porque no segundo momento, se tivesse usado agora, talvez não daria para aguentar tudo isso. Segundo ponto, migrações na campanha da Fraternidade de 2024. Ou seja, não vou contar coisas que vocês já leram, vendo o texto base da campanha. É interessante que Fratelli Tutti é a inspiração do texto da campanha. 43 citações explícitas. A Lumen Gentium tem 4, a Gaudium et Spes tem 4. Ou seja, é o documento de referência do Papa Francisco Fratelli Tutti. Nós vamos fazer agora um exercício de ver, dentro da campanha da fraternidade, as citações ao tema das migrações. Na introdução tem uma citação, no ver tem 4, no iluminar tem uma e no agir uma. Começo do agir. É interessante que o que estamos fazendo neste momento, no agir, no finalzinho, utilizando a simbologia da tenda, muito bonita, falando das lonas, das cordas, das estacas, de alargar o espaço da tenda. No final, essa é uma citação do documento de trabalho para a etapa continental do sínodo, se provoca alargar o espaço da tenda em nível pessoal, eclesial e social. No terceiro ponto, no número 130, se diz assim: sugestões de ação para alargar o espaço da nossa tenda social, promover a discussão de grandes temas do momento, como a migração e o preconceito. É o que estamos fazendo hoje, aqui no ITESP. Ou seja, estamos já indo no agir do tema da campanha da fraternidade. E logo em seguida diz: fomentar e promover as pastorais e movimentos que cuidam dos migrantes e de todos aqueles que estão nas periferias existenciais do mundo. Ou seja, o tema que estamos trabalhando tem tudo a ver com a parte prática da campanha da fraternidade. E, voltando agora, dando uma olhada rápida ao documento base, no número 18, nós encontramos esta citação do Papa Francisco, que o Papa Francisco quer acentuar que a verdadeira valorização da vida se dá quando esta não é compreendida à parte da sociedade. Tal separação, tão comum ao modelo socioeconômico neoliberal, gera a categoria dos supérfluos, base para que o Papa chama de cultura do descarte. E aqui citação direta: migrantes, pobres, velhos, pessoas com deficiência, nascituros, desempregados, são suas primeiras vítimas. Então, o que estamos fazendo agora, o exercício na perspectiva dos migrantes, pode ser feito com todas essas categorias de pessoas. O ver inicia dando uma olhada a sinais de divisões e inimizade. Infelizmente, tem muitos
desde a polarização política. Eu lembro, o ano passado, uma pessoa da equipe veio falar, Paulo, dentro da equipe da Missão Paz tem uma pessoa que apoia o Bolsonaro, temos que expulsá-lo. Falei, por que tem que expulsar só porque se está atuando, se está fazendo bem? Temos que dialogar, não é motivo de... Estou fazendo este exemplo na instituição onde atuo, porque logo você pensa diferente, tem que eliminar, tem que excluir. Isso pode acontecer não só na sociedade em geral, mas também nas comunidades religiosas. É importante, então, como fala o tema da campanha, amizade social, olhar o outro, e não só o que o outro pensa, excluí-lo, descartá-lo. E é só um exemplo. Então estamos transformando o diferente, o divergente em inimigo. Somos sempre mais intolerantes, não só nas redes sociais, mas também na vida real. Entre as causas, não vou aprofundar, a campanha da fraternidade diz: se a modernidade teve um grande valor que descobriu a individualidade se tornou hiperindividualidade, uma individualidade fechada em si mesmo. O tema, a campanha da fraternidade, analisando as causas, não olha o processo. Eu diria que a história da humanidade foi do teocentrismo para podemos dizer, o antropocentrismo. Do antropocentrismo se passou ao individualismo. E qual é o grande desafio atual? Passar para o biocentrismo. A meu ver, ou seja, o ser humano se vive no mundo. Se eu detono o ambiente, não tem ambiente também para o ser humano onde poder viver. Então o tema é tratado de uma maneira interessante. Existe o valor do indivíduo, mas chegou ao extremo que o indivíduo está fechado em si mesmo e vê no outro um inimigo, alguém que precisa ser eliminado. No documento se fala que é um tema transversal, e realmente é, e depois surge um primeiro termo interessante: alterofobia. Nós ouvimos já termos aporofobia, etc. E esta vez o tema da campanha propõe alterofobia, ou seja, medo, rejeição, aversão a tudo aquilo que é outro, tudo o que não sou eu mesmo. Alterofobia. E aqui vem 4 citações ligadas ao tema das migrações. Depois podem dar uma olhada, número 30, 41, 45 e 46. Vou utilizar só a primeira, a citação do número 30. A doutrina da Imago Dei possui uma destacada força crítica diante da realidade social. Em última instância, ela é um ataque frontal ao feminicídio, à xenofobia, ao racismo, à pobreza econômica, à violência sexual, psicológica, etc. Então começa a entrar o tema das migrações, depois dos refugiados também. A perda da responsabilidade fraterna no que tange às migrações. Citação do Papa Francisco. E aqui o texto base propõe amizade social. 10 citações da Fratelli Tutti que tenta explicar o que é fraternidade social. Vou citar somente uma. Amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física. Vale a pena ler esta parte, o número 16, porque explica bem o que se entende por amizade social, ou seja, o amor presente nas relações sociais.
Diante de tudo isso, se fala, podemos ter desânimo. É um quadro sombrio e pode faltar esperança. E aqui começa alguns sinais de esperança no finalzinho da parte que trata do ver. E vem a parte do iluminar, a parte bíblica, tem uma série de citações, os nossos professores de Bíblia aqui, que aprofundam. Tem um trecho explicitamente migratório, que é aquele de Ruth. Então o texto no número 104 faz referência a Ruth, uma estrangeira moabita, que faz a escolha de permanecer junto à sogra e vai tratar o tema conhecido. Então, tem esta parte bem explícita. E aqui gostaria um pequeno parêntese. Quem está estudando Trindade agora aqui no ITESP, ou seja, no final do ver e no início do iluminar, tem duas referências trinitárias muito lindas. No fundo se diz que a diversidade que faz parte da vida humana tem raiz na diversidade trinitária. A Trindade não é solidão, mas é um diálogo intradivino onde cada uma das pessoas acolhe a identidade do outro, que faz parte da mesma unidade, da mesma comunhão. Então é lindo ver que a raiz do respeito, da acolhida do diferente está no mistério trinitário. Então isso aparece claramente no número, na parte do iluminar e no final do ver. E chegamos ao agir, o agir que já comentei, no início é a provocação que ouvimos, tentar agir. E agora, terceiro passo e último da nossa fala, amizade social como contraponto à migrantefobia. Vocês viram, como vi que o texto tinha alterofobia, inventei migrantefobia, mas deu errado porque já é usado, então nada de original, fiquei triste mesmo. Usado no Brasil, usado na Europa e em outros lugares. O que quis dizer com isso? Xenofobia é este medo do estrangeiro. Migrantefobia tenta adaptar o migrante econômico, o migrante que vem do hemisfério sul. Porque se é alguém que migra do hemisfério norte, não é chamado de migrante. Sabe como chama? Expatriado. É chique. Vocês vão aqui no Morumbi, em outros lugares, tem agências que ajudam os expatriados a se inserir na nova cultura brasileira. Só citar o grupo CIETAR, são interculturalistas do Brasil inteiro, que as multinacionais contratam para que seus funcionários se insiram no Brasil. Eles são expatriados, não são migrantes. Então a gente fala de migrantefobia porque são os migrantes que sofrem. Estes aqui têm tudo pago, ajudado a se inserir, a melhores escolas para seus filhos, não enfrentam os problemas que os migrantes enfrentam. Normalmente, aqui, como é visto o migrante? Com certeza vocês já viram. Aqui estamos antes da resposta da campanha da fraternidade. Vamos ver rapidamente. O imigrante rouba o emprego aos nacionais. Grande mentira. Pense nos venezuelanos e haitianos que estão trabalhando na indústria da carne no sul do Brasil, trabalho que ninguém quer mais fazer, porque mal pago e detona o organismo físico. Num ano e meio, você está com o corpo destruído. Identidade cultural. Chegam estes migrantes e acaba com a nossa identidade ocidental, com a nossa identidade cultural. Religião. Estão chegando os muçulmanos, vão acabar com a nossa religião, tradição cristã. O bem-estar social, os serviços, educação, saúde, etc., não vão aguentar
este novo número de pessoas. Estão pagando as taxas, estão trabalhando, óbvio que o sistema tem que aguentar. E paz traz violência, terrorismo, vai aumentar a violência porque os migrantes estão chegando. Sexta ameaça, eles criam guetos, grupos fechados. Então isso atrapalha o ritmo da sociedade. 6 ameaças que com certeza já ouviram, daria para criticar uma por uma, mas o tempo não vai permitir. Se esta é a realidade, nós podemos pensar qual é a solução. A solução é: o migrante deve ser tolerado? Não, não é. Alguns dizem é um passo para frente, porque não é mais ameaça. Porque não é um perigo, mas é alguém que eu aceito que possa viver no Brasil, nos Estados Unidos, na França, etc. Porém, não é o desejado, porque tolerar é suportar, aceitar alguém que não se deseja, ou que não se pode impedir a presença. O ano passado, indo para Chapecó, numa palestra, comentei isso. Os migrantes em Chapecó são os indesejados necessários, porque não são desejados, de fato são expulsos para viver na periferia da cidade, mas necessários porque a indústria da carne precisa desta mão de obra. Então são tolerados. Não é a solução da campanha da fraternidade tolerar. Outra solução: o migrante tem uma função positiva. Será que esta solução é útil para fazer os trabalhos que ninguém quer fazer? Vocês escutam em todo lugar, na Itália, na Alemanha, na França, Reino Unido, Estados Unidos, que bom que vem os migrantes, porque fazem aqueles trabalhos necessários que ninguém quer fazer. Útil para compensar a pirâmide etária. A pirâmide que deveria ter muitos jovens, crianças embaixo e poucos idosos, na sociedade progressivamente se inverte. Já ouvi este discurso na Itália, no Brasil, desculpa. Já estão dizendo: o Brasil está envelhecendo rapidamente, vamos precisar de migrantes que ajudem a inverter o processo. É uma leitura funcional. Eu vou ver a função que o migrante exerce. Útil para a economia, mais uma interpretação funcional. Útil religiosamente. O que quero dizer? Na França ninguém vai mais na igreja para missa. Na Suíça ninguém mais vai, graças a Deus que chegaram os migrantes. Temos 2.000 crianças na catequese. Temos coisa que a gente escuta, não estou inventando. Ou seja, diante do processo de secularismo ou outros processos inatos, os migrantes participam, então dão vida para aquelas comunidades religiosas. Ameaça, não. Tolerado, não. Leitura funcional, não. Qual é a solução que a campanha nos apresenta? Fundamentalmente, o migrante tem valor enquanto ser humano. Ele tem a mesma nossa dignidade porque é um ser humano. E a campanha da fraternidade nos ajuda em 2 níveis. Primeiro, mesma minha dignidade. Para uma pessoa que não acredita em Deus, essa é uma resposta. Ele tem a mesma minha dignidade. Se nós olharmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no preâmbulo 1 e 5, se diz assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, no número 5, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade, etc., aí chega o primeiro artigo da declaração: todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Pelo fato de ser humano, ele merece ser valorizado não na ótica anterior, ameaça, leitura funcional ou tolerar, mas tem valor como ser humano. Para quem é cristão, o motivo a mais, óbvio, não estou colocando em alternativa, o motivo a mais, a partir do texto da campanha, é imagem e semelhança de Deus. Citei antes, Imago Dei, diz o documento. Cada ser humano, independentemente da escolha política, sexual, do lugar de origem, do que acredita ou não acredita, é imagem e semelhança de Deus. Tem mais valor. Então esse é o grande desafio que nós temos que aplicar ao tema das migrações, mas também a todos os temas da convivência social a partir da proposta da campanha da fraternidade. Amizade social é um grande desafio, porque a sociedade está dividida, não só em relação aos migrantes, mas também dividida, pensamos ao Brasil, diante das opções políticas e todo o resto. A solução é complicada, mas é olhar o outro não como um inimigo, mas como alguém que é espelho da imagem e semelhança de Deus. Então foi esta um pouco a caminhada rápida para ficar dentro do tempo que foi oferecido. 3 passos: análise da realidade, do fluxo migratório, e aqui aproveito para dizer uma coisa que não comentei. Hoje é mais complicado lidar com migrações. Dia 21, agora, vocês viram, foi celebrados os 150 anos da migração italiana no Brasil. Acho que ouviram esta notícia. Tive que estudar, inclusive, para algumas gravações, porque não sabia o nome do navio, La Sofia, o nome do Pietro que estava no navio, todas as outras coisas que não mudam a vida de ninguém, mas tá bom. Estudei para que ficaram do dia 17 ao dia 21 no Porto de Vitória sem poder descer, por causa da quarentena. Tirando tudo isso, porque estou fazendo este exemplo, 150 anos atrás era simples. Itália, país de imigração. Brasil, país de imigração. Hoje está difícil. Pense, os afegãos que estão chegando no Brasil, Afeganistão, país de imigração, Brasil, país de imigração. Não, o Brasil está sendo país de trânsito, porque vão para os Estados Unidos. Então hoje é muito mais complicado, o destino se transforma em novo início, migração circular, vai e volta, dá errado. Hoje em dia, então, é mais difícil lidar com migração, não é mais aquele esquema linear de 150 anos atrás. Segundo passo, vocês viram, olhamos as migrações no documento, no texto base, e o terceiro foi uma provocação, diante de algumas interpretações, ver aquela que poderia ser a mais correta para superar as 3 visões anteriores. Muito obrigado. Nós agradecemos a fala e as necessárias provocações teológicas, professor Paulo Parisi, e agora então nós passamos